aqui só gira. Você deixa assim, né? Isso. E centralizando, aí depois você Só dá o zoom. Tá. aí semana que vem, quando você descer fazendo, aí você resolve só do celular pra tirar o fio ali, eu tiro Beleza. só pra você pegar o esquema, mas sem segredo. Mas é o mesmo esquema de manhã. É o esquema, sem segredo. Mas a bateria tá. 100%. Só pra não só compartilhar lá. Tá. Fica de olho aqui. Parece que tem nada mexendo na imagem. Eu que tô moscando. Pode ser. Eu juro que tá mexendo. Autofoco, né? Ele faz autofoco. Ah, deve ser isso. Tô vendo, tá ficando nítido e ficando mais.
Cumprimentamos aos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, louvado seja Deus por nos conceder mais um dia na casa dele, mais um momento precioso, pelo qual meditamos em sua palavra e cultuamos ao Senhor. Convido, portanto, aos irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de ações de graças, Salmo de número 100. Eu gostaria que todos nós fizéssemos essa leitura juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanhos do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe no nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Louvado seja Deus. Convido o nosso irmão presbítero Erismar para que nos eleve a Deus em oração, uma oração de confissão, de contrição, de invocação. O culto reformado sempre se caracterizou pelo povo de Deus se apresentar em primeiro lugar diante de Deus em posição de arrependimento, de contrição, de confissão. Portanto, oremos com o nosso irmão presbítero Elismar, convido a todos que curvemos as nossas frontes. Santo Deus, nosso eterno Pai, elevamos, Pai, os nossos corações junto ao trono de graça neste momento, reconhecendo, Deus, quão miseráveis pecadores somos, reconhecendo também, Deus, a obra perfeita que o Teu Filho realizou na cruz para pagar a nossa dívida de pecado. Nós te louvamos, a Deus, porque em Cristo Jesus temos salvação eterna, que nós sejamos imortais, e queremos também nesta hora, Deus, dobrar os nossos corações diante do Senhor, contritos, compungidos, pedindo a Deus perdão pelas nossas faltas. O Senhor diz na tua palavra que não reine em nosso corpo mortal o pecado, porque já fomos crucificados com Cristo e justificados estamos, ó Deus, em Cristo Jesus. Toda honra e glória nós tributamos ao Senhor por isso. Queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos congregados na tua casa de oração, para juntos, ó Deus, estarmos cultuando o teu santo nome. Receba, pois, a nossa adoração, nosso louvor nesta noite e abençoa cada ato deste culto, ó Deus, que o Senhor, pelo teu Espírito, ó Deus, esteja sondando aqui cada coração, que cada irmão, cada irmã esteja com um propósito único, ó Deus, de te servir, de te adorar, como acabamos de ler na tua palavra, que nós devemos servir ao Senhor com alegria e nos apresentar diante do Senhor com cântico, pois sabemos que só o Senhor é Deus, a ti pertencemos, pois somos rebanho do seu pastoreio. Tem compaixão e misericórdia em nossas vidas, ó Deus, e abençoa este culto, teu servo, o presbítero Wagner, na condução da liturgia deste culto, os irmãos diáconos que estão trabalhando, ó Deus, para que nós possamos estar aqui
os nossos pensamentos todos voltados ao Senhor. O Senhor nos guarde também. Abençoa, ó Deus, pastor Antônio Carlos, na administração da tua palavra. Concede ao teu servo graça, unção do teu Espírito, e trate conosco, ó Deus, nesta noite. Estamos carentes de ouvir a tua palavra, a tua voz, a falar profundamente a cada coração. Tu sabes exatamente, ó Deus, que cada coração, cada vida aqui precisa ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que temos necessidade de ouvir através da tua palavra. Que o Senhor alimente a nossa alma nesta noite, nos corrija, dê direção aos nossos passos, ó Deus. Fortaleça os nossos joelhos trôpegos, ó Deus, e estenda a tua mão de misericórdia sobre as nossas vidas. É a nossa oração que fazemos, confiados em Cristo Jesus. Amém. Vamos ouvir da igreja agora a abrir os nossos hinários no hino de número 73. E ao som dos instrumentos, nos coloquemos em pé. Hino de número 73. Novamente vos convido a abrir as suas Bíblias
ou abrir a sua Bíblia. Às vezes eu fico... A língua portuguesa, né? A gente às vezes pensa que é fácil, mas ela não é tão fácil assim. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 12. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número 35. Vamos ver até o versículo 48. Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 48. Nessa leitura eu estarei lendo os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Leiamos. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as suas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltareis das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo a abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não virás, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes sustento ao seu reino? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém. Convido novamente a igreja a abrir o seu hinário no hino de número 224. Novamente, ao som dos instrumentos, nós vamos nos colocar em pé para louvar ao Senhor. Hino 224, consagração. Consagração.
Convido o nosso irmão Cássio, que por favor nos eleve a Deus em oração, faça por nós uma oração de adoração, de louvor ao nosso Deus bendito, que nos tem abençoado com tão grandes bênçãos, com tão grandes coisas. Que o irmão nos apresente a todos nós louvando ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós engrandecemos ao Teu grande nome, Senhor. Tua palavra fala que nem os céus e os céus dos céus podem conter o Senhor. E nós Te louvamos porque o Senhor é excelso, o Senhor é magnífico, o Senhor é grande, Senhor. Tão grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. A Tua palavra nos fala, Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor nos escolheu, Pai, desde a fundação do mundo para podermos estar aqui Te adorando, Pai, esse privilégio, Senhor. Muitos se alegram, Senhor, pelas riquezas, muitos se alegram pelas conquistas. Mas a Tua palavra fala que nós temos a alegria da Tua salvação. Por sermos salvos, nós sermos alegres. E isso, Pai, é um grande mistério em Tua palavra. Nós queremos Te engrandecer, Senhor, por grandes mistérios que o Senhor tem nos revelado, pela igreja que o Senhor tem nos concedido, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Quantas coisas acontecem aqui fora, quantos acidentes, e o Senhor tem guardado a Tua igreja. O Senhor tem guardado a saúde da Tua igreja, Pai, cuidado espiritualmente dela, e nós Te agradecemos porque o Senhor é fiel. O Senhor cuida da Tua igreja, Pai, como a Tua palavra nos fala, como noiva do Senhor, e nós Te agradecemos, Pai. Que Teu nome seja engrandecido, Pai, nos dê a capacidade para glorificarmos ao Senhor, não somente em orações e palavras, mas também em obras, Senhor, para que as pessoas olhem o fruto da nossa vida, Senhor, e glorifiquem ao Senhor, Pai. Engrandeça ao Senhor e diga como grande é o Senhor desta pessoa, deste irmão, deste irmã. Nós Te louvamos, Pai, e pedimos ao Senhor a capacidade para Te agradecermos mais e mais em nossas vidas, que possamos, Pai, sermos adoradores em espírito e verdade com tudo quanto fizermos. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que nos deu. Passamos a palavra ao nosso pastor, que estará, antes de trazer a mensagem, também fazendo por todos nós uma oração pastoral de intercessão. E o pastor esteve me dizendo lá no gabinete que a igreja reformada, a igreja de Calvino, tinha essa oração. Sempre havia uma intercessão pastoral por todo o rebanho, por toda a igreja. Então, que Deus abençoe ao nosso pastor nesta noite, ao interceder por nós, ao suplicar em nosso favor e também ao nos trazer a mensagem do Evangelho da salvação aos nossos corações. Que Deus os abençoe que Deus abençoe a todos nós nesta noite. Louvado seja Deus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai, nós Te damos graças por Tua fidelidade, Te louvamos pelo Teu grande poder, Te louvamos pela Tua palavra, Te louvamos porque podemos confiar em Ti, Senhor, de todo o nosso coração. E aqui estamos como povo do Senhor, invocando o Teu santo, glorioso e poderoso nome. É neste nome, no nome de Jesus Cristo, que nos apresentamos aqui na Tua presença, pela obra, pelo poder, o agir do Teu Espírito no nosso coração, e clamamos, ó Pai, para que o Senhor assim nos guarde e nos abençoe, fortaleça cada vida aqui, cada coração na Tua presença, abençoe as nossas famílias, abençoa, Senhor, as crianças, os jovens, neste período, ó Deus, difícil, que muitos têm sofrido de forma psicológica, emocional. Que o Senhor esteja assistindo, Pai, as crianças, os jovens, os casais, casados. Que o Senhor esteja ajudando, Pai, aqueles que estão desempregados, enfermos, com a Tua mão de graça, poder, com a Tua assistência de misericórdia.
Ó Pai, abençoa a nossa cidade, nosso país. Livra-nos, Senhor, dos males que é cometida da nossa nação. O Senhor conhece todas as coisas. Tudo, Senhor, está em Tuas mãos. E por isso nós fazemos esta oração confiando que o Senhor é soberano, Deus glorioso, e Teu é o domínio, a honra e a glória para sempre. Agora, pois, ó Deus, fala ao nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos abrir então em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 45. Mateus 24, a partir do versículo 45, assim diz a palavra do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, essa parábola, que ficou conhecida como a parábola do bom servo e do mau, na verdade ele não é chamado de bom aqui, mas de fiel e prudente. Mas a ideia de bom não quer dizer que é segundo a sua natureza boa, mas que ele faz um bom serviço. Nós temos então nessa parábola uma comparação simples e direta de dois homens. Um que é fiel e prudente e o outro é mau, diz o texto. A ênfase de Jesus, ou seja, o assunto de Jesus é vigiar. Você pode observar aí no capítulo 24, versículo 42, que diz: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, em que dia vem o vosso Senhor. E no 44, a mesma ideia. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 25, 13. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. A ênfase, portanto, do texto, aqui a moldura do texto é justamente essa: vigiar. E o texto conta uma história, uma parábola, que também lemos em Lucas, como lemos nesta noite, de um senhor que foi para outro lugar e deixou ali as responsabilidades para um servo. Jesus faz então uma pergunta no versículo 45: quem é servo fiel e prudente? O Senhor deu uma responsabilidade para este servo. Enquanto ele estivesse fora, Lucas fala de um casamento, e o casamento demorava mesmo, poderia ser numa terra distante. A festa do casamento às vezes durava 7 dias. Então ele deixou ali para este servo bom a responsabilidade, diz aí: o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então veja, a fidelidade deste servo é o serviço deste servo. Quando o Senhor está fora, Ele dá a este servo uma responsabilidade de dar alimento, de dar sustento para os seus conservos. E Ele faz isso. Portanto, meus irmãos, nós esperamos a vinda do Senhor Jesus de uma forma fiel, não calculando a data da sua vinda, porque isso é impossível de saber. Nem diagnosticando, digamos assim, se está próximo ou muito próximo.
mas nós aguardamos o Senhor Jesus servindo o próximo e os irmãos. Aguardar a vinda do Senhor Jesus não é calcular ou saber o que está acontecendo, ou se o palco está sendo montado para o anticristo. Nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus se nós alimentamos espiritualmente o próximo, os irmãos e as pessoas. Portanto, nós não estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus se nós não estamos servindo. O serviço cristão é a demonstração que nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Fidelidade a Deus, portanto, é serviço. Está aguardando a vinda do Senhor Jesus aquele que está fazendo alguma coisa para Ele, para o próximo. Quantas pessoas você evangelizou essa semana? Não importa se está em casa, fora de casa, de alguma forma. Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você consolou? Quantas pessoas você exortou? Quantas pessoas você discipulou? Para que serve a nossa vida, irmãos, se não for para trabalhar e servir? Este homem, ele era fiel, porque quando o seu senhor estava longe, ele estava ali sustentando e cuidando dos outros servos. E fidelidade, meus irmãos, é felicidade. Veja o versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado. Se Jesus voltasse hoje, amanhã, como que ele iria te encontrar? E se você partisse hoje, como que você encontraria o Senhor, se é que encontraria o Senhor? A parábola então está dizendo o seguinte: imagina este Senhor voltando e encontrando este servo fazendo tudo aquilo que ele deveria fazer. Que bom, que felicidade, que bênção. A palavra bem-aventurado significa justamente isso, que bênção, que bom, bem está quem faz assim. Meus irmãos, a felicidade se encontra no serviço a Deus. Às vezes as pessoas buscam aquilo que Deus desaprova e ainda falam assim: eu tenho o direito de ser feliz. Primeiro, nós não temos o direito, nós temos o privilégio, porque nós somos pecadores indignos diante de Deus. Segundo, não existe felicidade fora da vontade de Deus. Não existe felicidade no pecado. Não existe felicidade fazendo algo que o Senhor não mandou fazer. Quando este Senhor volta, ele olha para o seu servo e ele vê o servo fazendo tudo aquilo que foi ordenado. Como Deus vê a minha vida? Como Deus vê a minha semana? Como Deus vê as minhas conversas? Como Deus vê a forma como eu encaro as minhas responsabilidades? A fidelidade então é serviço, e a fidelidade também é felicidade, bênção, bem-aventurança. Mas fidelidade também é, meus irmãos, honrada. Olha o versículo 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O Senhor voltou e viu que neste serviço aqui, o servo estava executando tudo muito bem. Ele estava fazendo aquilo que o Senhor ordenou. E como ele voltou e encontrou o servo fiel nesta fidelidade, ele deu a responsabilidade ainda maior. Isto é uma honra. Veja, por favor, em Mateus capítulo 25, o verso 21. Quando aquele servo fiel cuida dos talentos, ou seja, do dinheiro do seu senhor, e ainda multiplica. Mateus 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Versículo 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o
muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E o conjunto dos textos que falam da glória celestial apontam não para uma inatividade no céu, como se nós estivéssemos deitados lá o tempo todo, ou cantando o tempo todo, ou numa contemplação o tempo todo. Não, nós teremos uma atividade no céu, nós teremos progresso no céu. E esse texto diz que aquele que foi fiel será ainda honrado por Deus com responsabilidade ainda maior. Às vezes, meus irmãos, nós queremos chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero fazer mais. Deus, eu quero trabalhar mais. Deus, eu quero ser mais usado pelo Senhor. E Deus pergunta: mas você tem sido fiel neste pouco que eu te dei? Se nós não somos fiéis no pouco que Deus nos entregou, como Deus dará para nós maiores responsabilidades, irmãos? A igreja não irá crescer se ela não pode suportar o crescimento. E nós também não iremos receber da parte do Senhor responsabilidades ainda maiores. Isso é uma honra, se nós não formos fiéis no pouco que Ele nos deu já. Mas este servo, ele foi honrado. Fidelidade, meus irmãos, é serviço. Quer ser fiel a Deus? Sirva a Deus amando o próximo, alimentando as pessoas com a palavra. Quer ser fiel a Deus? Você será feliz nisso. Quer ser fiel a Deus? Deus irá te honrar, não com menos trabalho, mas com mais trabalho. Paulo diz em Filipenses que para a igreja foi dada a graça, o privilégio não somente de crer, mas de sofrer e padecer por Cristo. Este é o servo bom e fiel. Agora vamos ver o servo mau. A partir do versículo 48. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor, demora-se. Primeira coisa que eu destaco aqui para os irmãos é que este servo mau, ele é cauterizado na consciência. Observe: meu Senhor, demora-se. Ele então começou a conversar com a sua própria mente. Ele está demorando. Ele não vai ver. Não vai acontecer nada. E meus irmãos, o Senhor poderia até demorar na visão deste servo. Mas qual que é o engano do pensamento? Ele volta. Ele pode até demorar na visão dele, mas um dia voltará. Então ele começa a negociar com o seu próprio pensamento, dizendo: meu Senhor, demora-se. Eu acho que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele não está vendo. Como alguém já escreveu, o que nós fazemos quando ninguém está vendo é o que nós somos de verdade. Paulo diz em Efésios: não servindo com a vista para agradar a homens. Ou seja, não sirva bem ou não faça um bom trabalho somente quando as pessoas estão olhando. Este servo, ele é mau porque ele diz assim: meu Senhor, demora-se. Então ele muda o comportamento dele. Se o Senhor está presente, ele age de uma forma. Se o Senhor não está, ele age de outra. É uma duplicidade na vida. Ele tem então uma consciência cauterizada. Ele conversou com ele mesmo. Ele disse para ele mesmo: não tem problema. Quem disse que não tem problema? Quem disse que o Senhor está demorando? Ele tem uma consciência então cauterizada. Segundo, ele tem uma consciência, um pensamento consumido pela carnalidade. Veja, meu Senhor, demora-se. Aí ele passa a espancar os seus companheiros. Olha aí a brutalidade. O servo fiel e prudente, o primeiro, ele dá o sustento, ele cuida, ele alimenta. O servo mau negocia, dizendo: meu Senhor, demora.
E ele dá vazão à sua carne, ele começa a espancar os outros, ele começa a bater, ele não tem amor, ele tem ódio, ira e outras coisas mais. Na verdade, ele batendo naquelas pessoas, espancando as outras pessoas, ele está administrando mal aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. A aplicação disso aqui é o seguinte: se eu maltrato os irmãos, isso ofende a Deus. Além de ofender o irmão, ofende mais a Deus. Espancar os seus companheiros. Ele muda completamente, porque o seu Senhor não está olhando, o seu Senhor não está vendo. É uma consciência cauterizada, consumido pela carnalidade por causa da ira, por causa da glutonaria e bebedices. Veja aí, por favor, ele espanca ao invés de amar o próximo, e ele passa a comer e beber com ébrios. Glutonaria e bebedice. Ele cai nos excessos dos prazeres desta vida. E Pedro já lidava com essa questão. Alguns que diziam: a vinda do Senhor parece que não acontece. Onde está a promessa da sua vinda? Cadê que Jesus voltou? E alguns já tinham esse provérbio no dia de Paulo, e Isaías também cita: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar a juventude. Esse pensamento é errado, primeiro, porque não existe felicidade fora de Deus. Segundo, porque todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Porque nós não sabemos o dia que vamos encontrar o Senhor, e não sabemos o dia em que Ele voltará para nos buscar. Comer e beber. Jesus tinha acabado de falar sobre isso. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veja, esse servo mau, ele está pensando: meu Senhor demora. Então não importa, eu vou espancar todo mundo, eu vou bater, eu vou comer e beber, eu vou ter este tipo de vida, eu vou viver de qualquer forma, porque meu Senhor demora. Más companhias. Se a consciência é cauterizada, consumido pela carnalidade, em terceiro lugar, ele vai ser castigado no inferno. Diz aí o versículo 51. Castigá-lo-á. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe. Não adianta negociar com a mente dizendo: ele demora. Eu tenho muitos dias ainda para viver. Não negocie com a sua mente. Não negocie com a própria vontade, ou com desejo, ou com sentimento. Ele voltará. E a nossa vida passa como uma neblina, como um sopro. Daqui a pouco nós vamos embora. Imagina o Senhor voltando e encontrando, pegando, por assim dizer, esse servo mau, espancando os outros, comendo, bebendo, com outros bêbados, com glutões também, e ébrios. Ele irá castigar. Diz aqui: castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Meus irmãos, a palavra aqui é muito interessante no original. Dicotomel tem relação com a palavra dicotomia, cortar em duas partes. Por isso que algumas traduções em inglês colocam assim: fará ele em pedaços. Então, castigar aqui não é simplesmente chamar a parte, bater um pouco, dar algumas chicotadas e depois dispensa. A ideia mesmo é de cortar em pedaços. É um castigo gravíssimo. Gravíssimo. Será lançado com outros que não servem, que não prestam, por assim dizer, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então essa palavra está dizendo que Deus irá acabar com eles. Deus irá condenar. E eles sofrerão no inferno choro e ranger de dentes. Um sofrimento máximo. Como diz certo autor, assim como o céu é mais do que nós imaginamos, o inferno também. Nós temos dois tipos de vida aqui. A vida define o destino. E eu pergunto para você, onde você passará a eternidade? Será que você será honrado por Deus, porque foi um servo bom e fiel? Ou será que será castigado porque buscou os prazeres desta vida e não estava nem aí com Deus? Esta mensagem, ela tem como um propósito específico, na sua época, para os religiosos. Porque o servo mau desta parábola aqui, pode ser todos os outros que não serviram a Deus em toda a história, mas no primeiro momento ele estava falando dos fariseus. Veja no capítulo 23, versículo 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Religiosos irresponsáveis. Dizem e não fazem. Religiosos hipócritas. Aí começa, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, no capítulo 23, versículo 13, 14, 15, 16, 23, e por diante. Porque este servo mau, na frente do seu Senhor, era uma coisa. Quando o Senhor sai, ele é outra. O crente, ele tem que ser crente. O cristão, ele é cristão. Ele não tem uma atitude de cristão. Ou nós somos cristãos ou não somos. Não basta ter uma atitude, uma aparência cristã. Não basta simplesmente adorar a Deus aqui. O nosso coração deve ser de Jesus Cristo. Nós devemos ser novas criaturas, um novo coração, uma nova vida. E não somente um ato religioso, como se fosse cristão de domingo e na semana espancasse, odiasse as pessoas e não servisse o próximo e se entregasse aos prazeres desta vida, os vícios, a prostituição, a glutonaria, inveja e toda a carnalidade que Paulo cita em Gálatas. Esses religiosos, então, eles eram hipócritas. E este servo mau começou a espancar os outros, se sentindo dono do lugar, dono das pessoas. Mas Mateus 23 já acusou eles, quando Jesus disse, versículo 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Aquele servo era mau, ele era ganancioso, ele era dominador. E os fariseus eram a mesma coisa. Os religiosos eram insensíveis. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, do capítulo 23, irmãos. 23, 23. Porque dais o dízimo da hortelã, do envio e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Assim como aquele servo mau não tinha misericórdia, pelo contrário, ele espancava os outros. Os companheiros, diz o texto. Não eram os inimigos estranhos, espancava os companheiros. Os que eram conservos, como ele também era. Mas não queria saber, ele começou a espancar todo mundo, a bater. Os fariseus também. Eles calculavam o dízimo para dar com aquela perfeição. Como se fosse até as moedinhas, por assim dizer. Eles contavam para dar com aquela perfeição e eles se achavam. Eles davam o dízimo com perfeição farisaica, hipócrita. Mas eles esqueciam da justiça, retidão, misericórdia e fé.
Eles não tinham misericórdia de ninguém, eles não queriam saber de ninguém. Alguns que voltaram de Jerusalém da adoração passaram de largo aquele homem que estava ali precisando. O samaritano atendeu. Jesus então está dizendo que os fariseus, eles cumpriam as regras da lei, mas algumas eles deixavam de lado. E Jesus diz então, o que importa se você dá o dízimo de tudo com perfeição? E Jesus diz, deveis fazer essas coisas, mas sem omitir aquelas. Que adianta então entregar o dízimo, ser batizado, ser membro da igreja, mas não ter justiça na vida diária, justiça do coração acima de tudo? Misericórdia, compaixão dos outros, auxílio e fé. Eles eram religiosos, irresponsáveis, hipócritas, gananciosos, insensíveis e também condenados. Veja o versículo 33. Serpentes, no capítulo 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Se a sua vida é assim, como você irá escapar? Então veja que o que Jesus fala aqui na parábola do servo mau se enquadra nos religiosos, não nos gentios somente, mas nos religiosos do templo. Uma religiosidade morta, vazia, fútil, ofensiva a Deus, e que depois seria amaldiçoada como aquela figueira. E o templo, de fato, no ano 70 caiu. Como escapareis do fogo do inferno? Ali haverá choro e ranger de dentes. Você que é servo fiel e prudente, continue assim. Não negocie a vida cristã, dizendo, meu Senhor demora. Será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que vale a pena mesmo servir desta forma? Persevere como servo fiel e prudente, porque Deus irá honrar. Porque Deus irá alegrar o seu coração neste serviço. E há perdão para servos maus. Perdão para você que é um servo mau. E peça perdão a Deus antes que venha o último dia, em que haverá esse castigo pesado da ira de Deus. João Batista dizia, fuja da ira vindoura. O Senhor Jesus está às portas. Isso significa também que o juízo está às portas. Nesta noite, você já se tornou indesculpável. Indesculpável. Quando Jesus voltar e te chamar à presença dele, pelo menos hoje, você ouviu a mensagem do Evangelho. Pelo menos hoje. Mas eu creio que muitas vezes já. Mas pelo menos hoje, você teve a oportunidade de pedir perdão a Deus. E ser de hoje em diante um servo fiel e prudente. Aquele texto que as pessoas gostam de citar no início do culto, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Está lá em Amós, mas o contexto é juízo. Veja lá Amós 4,12, depois. Prepara-te, porque o Senhor virá. A forma como nós nos preparamos então para a vinda do Senhor Jesus Cristo é o arrependimento. Diga, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais viver como esse servo mau, com ódio no coração porque não tenho o Senhor, comendo, bebendo, buscando os prazeres desta vida, da carne, as coisas deste mundo. Eu quero ser um servo fiel e prudente. Entregue então a sua vida ao Senhor, Salvador Jesus. Amém. Vamos orar.
Pai Santo, a tua palavra é clara. Há um servo que o Senhor chama de fiel e prudente, mas há outro que o Senhor diz que é um servo mau. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos fiéis. Que a nossa fidelidade seja essa fidelidade do servir, fidelidade do serviço ao Senhor, aos irmãos, ao próximo. Que nós possamos, ó Deus, buscar agradar ao Senhor, não aos homens, muito menos a nós mesmos, porque este é o chamado para o discipulado cristão. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Meu Pai, aqueles que têm trilhado caminhos errados, pecaminosos, como este servo mau, cheios de ira pecaminosa, cheios de ódio no coração, sem amor ao próximo, buscando os prazeres da carne desta vida, e negociando com a própria consciência, dizendo: o Senhor demora, ou até afirmando: o Senhor não voltará, ou ainda desprezando a tua palavra e pisando o sangue precioso de Jesus Cristo. Ó Pai, derrama sobre estes corações e mentes o verdadeiro, genuíno arrependimento para a salvação. Livra-nos, Senhor, do juízo eterno, da ira eterna. Livra-nos da condenação eterna. Senhor, há tantas pessoas neste mundo que ainda não conhecem o Salvador. Pessoas, Pai, com as quais nós convivemos diariamente. Como o Senhor nos encontrará quando voltar? Ó Deus, como nós nos apresentaremos diante do Senhor? Teremos frutos nas mãos? Ó Pai, tem misericórdia da nossa vida. Amém, Senhor. Tem misericórdia das nossas fraquezas, do nosso pecado. Senhor, nos perdoa. Dá-nos a segurança da salvação, antes que seja tarde demais. E nós, como igreja, como servos, dizemos: vem, Senhor Jesus. Porque nós somos do Senhor. Nós somos o povo que se chama pelo teu nome. Vivifica, Senhor, a nossa vida. Nós possamos levantar os nossos olhos, porque o Senhor está tão perto, está tão próximo. Ele mesmo disse que voltaria e nos receberia para Ele mesmo. Ele que disse em João que preparou um lugar para nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esta bendita esperança da ressurreição, da glória eterna. Recebe, Pai, a nossa gratidão e trabalha na nossa vida para que sejamos fiéis e prudentes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos cantar o hino número 293 do nosso hinário. Nós somos os instrumentos pequenos em pé. Hino 293.
Recebamos a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Santo Espírito do Senhor estejam sobre nós, seus filhos, hoje e para sempre. Amém.